Macabea, Macabea, não posso tirar de minha cabeça esse nome. Como depois vamos a ver ao longo desta história, Macabea foi uma pessoa que não tinha amor próprio. Tenho que confessar que gosto muito de ler, mas ler A Hora da Estrela não foi fácil. É uma história muito confusa, mas interessante. Posso dizer que uma vez que você encontra o sentido da história, pode chegar a muitas conclusões. A Hora da Estrela é um livro que foi escrito pelo Clarice Lispector em 1977. Macabea era uma jovem nordestina que vivia em um apartamento com 4 Marias. Rodrigo, a narrador da história, tem uma participação muito importante nesta. Esta é uma história cheia de sofrimentos e angústias. Agora vou falar da história de Macabea, que era uma pessoa extremadamente miserável, não só socialmente falando, nem financeiramente. Macabea era uma pessoa fisicamente miserável. Vou abordar os temas de estudo na classe: autoconhecimento, relações pessoais e educação, desde o ponto de vista da história da Hora da Estrela. Vamos seguidamente a ver o comportamento de Macabea nestas situações. Autoconhecimento. Nossa protagonista, Macabea, descrita por Rodrigo, era uma pessoa que não se valorizava a si mesma como consequência de não conhecer-se. Macabea era uma pessoa magra, enferma, feia, com ovários murchos e sem virtudes conhecidas. Ela vivia constantemente com um forte dor de dentes, um forte dor de cabeça e com ânsia de vômito. Ela não possui nada, apenas coisas negativas. Apesar de ter todos esses defeitos, Macabea não era consciente de sua miséria. A protagonista teve uma vida dura que se caracterizou pelo sofrimento. Macabea teve uma vida difícil, mas ela nunca foi consciente disso e viveu feliz à sua maneira. Aos olhos da gente, nossa amiga Macabea era uma pobre mulher, mas ela nunca entendeu sua realidade. Relações pessoais. Macabea vive 3 mundos. O primeiro deles é sua relação com sua tia. Sua tia era uma pessoa ruim que somente vivia para recordar a Macabea a miséria de sua vida. Esse foi seu primeiro relacionamento, o que supostamente deveria ser o verdadeiro, porque ela era família de Macabea. Macabea não teve pais, sua única família foi sua tia. O segundo mundo estuvo ligado com sua relação com o Olímpico. Nesta relação, Macabea conhece a decepção e a dor. O Olímpico enganou Macabea com outra mulher, aproveitando de sua inocência. O terceiro mundo, e para mim o principal, é a relação de Macabea com Rodrigo, o narrador de história. Sim, vocês se podem perguntar qual era a relação com Macabea e Rodrigo. É muito simples. Rodrigo conta sua própria história, sua própria versão do conto, criando um personagem, a Macabea. Através de Macabea, Rodrigo conta sua vida. Rodrigo é o personagem principal da história, principal do livro, que cria a história da Macabea, cria uma metaficção, que é uma ficção refletada através dos olhos de Macabea, através da história de dor e sofrimento de Macabea. A história em geral é a vida de Rodrigo, contada pelo dor de Macabea. Educação. A protagonista desta história é Macabea, uma pessoa sem qualquer preparação. Macabea foi a datilógrafa, mas não se dá bem com as palavras. Isso é outra coisa ingrata com este personagem. Macabea é tão ignorante que só come cachorros quentes e Coca-Cola. Além disso, em outro lado da história é Rodrigo, o narrador da mesma, que é uma pessoa preparada, que participa ativamente nesta história, contando a miséria de Macabea. Há uma contradição entre a preparação de Rodrigo e a ignorância de Macabea. Isto é
Claro que parece que Rodrigo cria Macabea para zombar da miséria humana. Obrigado por escutar minha versão da Macabea, Rodrigo, da obra A Hora de Estrela. Foi muito interessante para mim ler esta obra. Não foi fácil, eu tive que ler 3 vezes para poder entender o fator psicológico da obra. Acho que a obra tem uma conclusão principal, que é valorar a vida, é ser consciente das coisas que temos, das coisas que podemos fazer. Macabea, como falado, não tinha consciência de nada. É uma pessoa totalmente ignorante, que nem sequer sabia que era tão ignorante e tão miserável. Todas as pessoas que rodeiam a Macabea tinham consciência de sua pobreza, de sua miséria, mas ela não. Isto é importante para poder entender e conhecer que é necessário para nós autoconhecermos, ter educação e relacionarmos com as pessoas, porque sem isso não tendremos, melhor, não poderemos ser felizes em entender o mundo. Obrigado.